Boa tarde a todos. Declaro aberta, então, a nossa sessão de hoje, sessão da primeira turma de hoje, e vamos fazer o pregão. Algum registro, colegas? Eu quero, da minha parte, agradecer a doutora Ângela. Hoje é o último dia de pauta desta vez, né? Pelo profícuo e brilhante trabalho realizado lá no meu gabinete. Então, com o meu agradecimento e, assim, com certeza de que voltará nas próximas substituições. Só esse registro. Quem tem que agradecer sou eu. É um prazer e uma honra substituir Vossa Excelência no gabinete, uma equipe muito boa de trabalho. E é realmente uma honra para mim substituir sempre. Obrigada. Obrigada. Então, vamos começar o pregão observando a ordem regimental. O primeiro processo é da sessão do Dr. Kleber, sustentação oral à distância. É o número 12 da pauta, do PJE Dr. Kleber. É o 10.534, 2016, procedência Vara de Trabalho de Três Corações. Inscrito o doutor Alexandre de Castro Laraia, pelo reclamante. Doutor Alexandre, o senhor nos ouve? Perfeitamente, excelência. Doutor Kleber, para a conclusão do voto, por favor. Conheço os recursos interpostos no mérito, nego provimento ao recurso ordinário reclamado. Dou provimento ao recurso parcial, recurso do reclamante para reconhecer o enquadramento da autora na jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais, mesmo após março de 2015, sendo devidas, portanto, como estas horas trabalhadas além da sexta diária e 30ª semanal, mesmo após esta data e até a extinção do contrato. Acrescer a condenação do reclamado, o pagamento adicional de transferência, 25% do salário da autora, a partir de março de 2015, com reflexo em aviso, férias mais 1/3, 13º, repouso, fundo de garantia mais 40% e horas extras. Declarar a competência dessa justiça especializada para apreciar o pedido letra L do rol dos pedidos de folhas 26, no mérito de julgá-lo improcedente. Declarar nulo o contrato de estágio entre as partes e reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, devendo o reclamado ratificar a CTPS da autora. Eleva o valor da condenação para R$ 120 mil, com custo pelo reclamado no valor de R$ 2.400, para cujo pagamento fica intimado. Estabeleço a natureza das parcelas indenizatórias salariais para efeito previdenciário. É a minha proposta. Doutor, o senhor fala pelo reclamante. Isso, pela reclamante. O senhor conseguiu apreender o que foi deferido, para ver se o senhor pode aguardar o primeiro voto divergente ou se tem interesse em fazer sustentação oral? Consegui, excelência. Eu gostaria de fazer a sustentação em algum ponto que não houve o deferimento ainda. Tá, sim. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, que pesa aí o brilhantismo do voto do senhor relator nas matérias deferidas, eu gostaria de ressaltar com relação a diferenças de comissões. As diferenças de comissões, tá, que foram pedidas pelo reclamante, essas diferenças elas foram deferidas, né, na sentença de primeira instância, com base na falta de colaboração do reclamado em apresentar os documentos. Essa matéria que infelizmente, a gente já vê recorrente aí nos processos em que envolve em face do Banco Santander. O banco, ele prefere pagar pela aplicabilidade do artigo 400 do que trazer os documentos simples, que são documentos de produção. Não existe a possibilidade de uma empresa, conforme o Banco Santander, não ter os documentos de produções que comprovem as comissões. Essa situação não existe. Então, nós temos, nesse caso, mais uma vez, que o reclamante não trouxe os referidos documentos, o reclamante optou por não trazer,
e foi condenado com a condenação com base nesse artigo 400. O que vemos pedir nesse caso? A condenação, ela limitou a 10% do salário da reclamante. Então, o que nós verificamos? A reclamante ganhou e praticamente não vai levar. Por quê? Porque o valor da condenação foi irrisório, né? A política, até para que ela possa incentivar a produção, as políticas estão nos autos, até para que possa incentivar essa produção, a política ela prevê valores altos de comissão, né? E o que nós temos? Uma condenação de 10% em cima do salário acaba beneficiando o reclamante, o reclamado, a não trazer os documentos. Então, devemos pedir um voto divergente com relação a essa questão, porque, mais uma vez, não houve uma colaboração do reclamado em trazer os documentos, e essa questão vai continuar por muitas vezes, porque é muito fácil, é mais fácil não trazer os documentos e ser condenado a um valor que, nesse caso, se mostra irrisório, né? Então, eu venho pedir ao voto divergente com relação a essa situação e, do mesmo modo, com relação à gratificação especial também. O que é a questão da gratificação especial? Houve a condenação também por falta de colaboração do reclamado, que foi intimado a apresentar documentos, mas, porém, no montante, esse valor não respeita o pedido da inicial. Então, mais uma vez, é apenas para que a gente não tenha um benefício do reclamado em não juntar essa documentação. Eu acredito que exista um corpo jurídico competente, existe uma assessoria competente através do banco reclamado e que eles saibam muito bem quais os riscos de não trazer a documentação. Nesse caso, estaria valendo a pena. É melhor não trazer e ser condenado às vezes valores inferiores. Se o banco fosse condenado aos valores pedidos, aos valores das tabelas, aos valores dos documentos, eu acredito que seria mais, quem sabe o banco começasse a colaborar mais com a justiça e quando fosse determinada uma apresentação de documento, viesse apresentar esses documentos. Em relação a isso que eu gostaria de sustentar, Excelência. Muito obrigado pela oportunidade. Pergunta ao relator se tem algum esclarecimento para... Só com relação a essa gratificação, é porque o juiz usou exatamente o critério que o banco usou para pagar a gratificação. A última remuneração proporcional ao tempo de trabalho. Ele usou esse critério para todos os trabalhadores. E as comissões, eu examino aqui e considerei razoável o patamar que o juiz fixou à luz dos documentos que foram juntados aos autos. Então, eu mantenho a proposta. Doutor Ferri? Senhor presidente, eu voto a fundamentação, eu estou acompanhando a fundamentação, inclusive todos os temas abordados aqui no recurso. Estou de acordo com o relator. Teria uma divergência aqui de Vossa Excelência. Na verdade, essa questão das comissões, diante da ausência de juntada dos documentos pelo banco, eu tenho fixado no valor postulado na inicial. É o que o doutor não lancei a divergência, isso me passou batido, porque como deferiu, então eu fico vencida nesse ponto. E tem um outro aspecto, porque há pedido na inicial e há pedido no recurso ordinário, no sentido de que o período de estágio convolado em emprego, que haja os recolhimentos previdenciários e fundiários. Para o recolhimento previdenciário, nós somos incompetentes. Mas, na verdade, o que ele pediu foi uma indenização do período não repassado. Não foi essa eu não determinei a cobra. Não, isso não foi deferido. Eu até vi a divergência. Mas o fundiário, do fundo de garantia, tem que depositar. Ele pede também. Não, está prescrito o período. Foi só declaratório. É? Isso está declarado aqui no voto? É só declaratório. A condenação é só para retificar a carteira, nesse aspecto. Eu entendi, mas o pedido dele é que recolhe não, aí tem todo o período, mas aí eu considerei tudo e fundiário. Não deferi, não. Eu fico vencida nesses aspectos também, então.
Doutor, prevaleceu o voto do relator por maioria, vencida parcialmente a relatora quanto a esses dois aspectos que eu enfoquei. Ok, excelência. Muito obrigado. Um bom trabalho a todos. Até logo. Boa tarde. A próxima sessão, atendendo a preferência regimental, é do doutor Luiz Otávio Renaud, de PJE. E é o número 2 da pauta. 10.018/2017, procedência Vara de Guanhães. 018? É isso, é o 2 da pauta. Inscrito o doutor Henrique Nery de Oliveira Souza, pelo reclamante. Doutor Renaud. Eu conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para deferir ao sindicato os benefícios da justiça, da gratuidade de justiça e, após reconhecer a legitimidade ad causam do mesmo sindicato, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito com o enfrentamento das questões, proferindo-se sentença ao final como entender de direito. Procurador do reclamante, não é, doutor? Boa tarde. Eu pergunto se o senhor aguarda o primeiro voto divergente? Aguardo. Sim. Doutor Renaud, segundo votante. Doutor Kleber? Estou de acordo. Estou de acordo, senhora presidente. Então, prevalece o voto do relator, tal como por ele lido. Tá, doutor? Muito Ok. obrigada. Boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Próximo fala. Próximo é o número 25 da pauta, ainda do doutor Renaud, é o 11.323/2017, procedência Vara de Passos. Escrito, doutor Wagner Marçal Silva, pela reclamada. 25 O senhor tem da a pauta. palavra para a leitura da conclusão do voto? O meu também não entrou ainda. Kathleen Esteves Ribeiro e Scarpa Serviços Carpas, Limitadas. isso, isso. Eu rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da reclamante, arguída em contra-razões, e, por consequência, conheço de ambos os recursos, exceto no recurso da autora quanto ao tópico referente às horas extras, por ausência de interesse recursal. E, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer o direito à estabilidade no emprego correspondente ao período entre o último dia de trabalho até 5 meses após a data do parto, bem como para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho com fundamento no artigo 483, a linha D da CLT, fixando que a autora foi admitida em 2 de janeiro de 2017 e que o último dia trabalhado foi 31/3/2018, data final da estabilidade acrescido pela projeção do pré-aviso, 5 meses após o parto, que ocorreu em 30/9/2017. Em decorrência, acresce a condenação as seguintes verbas rescisórias devido nos limites dos pedidos da inicial. Pré-aviso indenizado com projeção do termo final do contrato de trabalho para 31/3/2018. Férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, 13ª integral do ano de 2017 e proporcional 3/12 de 2018, depósito do FGTS, multa de 40%, observado ao J42, SDI 1 do TST, a indenização por dano moral, que eu estou fixando em R$ 4.000, com juros e correção monetária, na forma da jurisprudência consolidada, e da multa, além da multa prevista no artigo 477 da CLT. Como desdobramento natural deste entendimento, a reclamada deverá anotar a data de dispensa na CTPS, após o trânsito em julgado dessa decisão, mediante intimação específica para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 100 por dia de atraso, revertida em benefício da reclamante, autorizada a Secretaria a praticar esse ato, em caso seja necessário. Determina-se a dedução do crédito apurado de eventuais importâncias já quitadas a idêntico título, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que a condenação ao pagamento de horas extras deve prevalecer apenas em relação ao período contratual determinado na respeitável sentença, que não se encontre abrangido nos espelhos de ponto do ID 017C 1 e 7, páginas 07 a 09.
contribuição previdenciária na forma da lei, eleva o valor da condenação de R$ 400 para R$ 25.000, com consequências legais na forma da súmula 25 do TST. É como eu encaminho meu voto. O senhor fala pela reclamada, não é? Pela reclamada, Excelência. Boa tarde, o senhor tem a palavra? Boa tarde. Excelentíssima presidente da mesa, demais componentes. Eu gostaria de pedir vênia com relação à proposta de voto do relator, porque não existe nenhum elemento, nem indícios de que a reclamada cometeu qualquer conduta dolosa ou culposa a ensejar a ruptura do contrato de trabalho da reclamante. A reclamante, após a gestação e conforme as provas carreadas no processo, passou a faltar diversas vezes, faltas injustificadas, até que, em um determinado dia, de 29/7/17, ela parou de comparecer à empresa. Ela alegou em sua petição inicial que a empresa se recusou a receber a documentação que ensejava a licença maternidade. Não existe nenhuma prova. A testemunha da reclamante não prestou depoimento, simplesmente que ela trabalhou lá no período, não comprovou. Não existe nenhuma prova nos autos documental ou testemunhal de que a empresa agiu com alguma conduta apta a ensejar a rescisão, a dispensa por rescisão indireta. Nenhuma, repito, nenhum elemento comprova a alegação da reclamante. Então, a reclamada tem até dificuldade de se defender, porque a reclamante alegou que a empresa não recebeu o documento e foi o que ela produziu no processo. Deu um depoimento no dia da audiência de instrução, reiterando os termos da inicial, e foi isso a produção de prova dela. Não existe nenhuma prova, que comprove o alegado pela reclamante. Inclusive, a reclamada teve conhecimento do documento de afastamento, o documento médico que afastou a reclamante por 4 meses, no dia da audiência inicial, quando recebeu a notificação. A proprietária do hotel, até então, ficou sabendo de boca a boca que ela tinha se afastado, mas não tinha levado o documento, então não teve como ela dar entrada na licença maternidade dela. A reclamada, prontamente, no dia da audiência inaugural, recebeu o documento, deu entrada na documentação junto ao INSS e repassou todos os documentos, todas as parcelas de licença maternidade para a reclamante. Então, quanto ao dano moral também, não existe nenhum objeto a título de culpa ou dolo da reclamada para ensejar um dano moral, sendo que a reclamante simplesmente desistiu de trabalhar na empresa e parou de comparecer. É cristalino a conduta da reclamante pela instrução processual, pela documentação juntada. Ela simplesmente alegou. E a decisão de primeira instância foi acertada nesse aspecto. Peço vênia ao ministro, ao excelentíssimo julgador, relator, mas não existe nenhum elemento que comprove a conduta da empresa no sentido de ensejar essa dispensa rescisão indireta. Não existe nenhuma mesmo. A decisão ela só pecou porque a consequência lógica do indeferimento da rescisão indireta é o reconhecimento do abandono de emprego. E a sentença falhou nesse aspecto, porque deveria ter considerado que ela tinha o intuito de ser demissionária, que ela tinha o intuito de não voltar a trabalhar. Com relação ao recurso da reclamada, existe um problema também na sentença, que a reclamada pede vênia, pede reforma. Superada essa questão
da rescisão indireta, que, mais uma vez, eu reitero, não existe nenhum elemento no processo, não existe prova testemunhal, não existe documento, não existe nada que comprove qualquer conduta dolosa ou culposa da empresa em ensejar essa dispensa por rescisão indireta. Outra questão que faz parte das razões recursais da reclamada é com relação ao não conhecimento dos documentos juntados, porque os documentos comprovam justamente o cumprimento do acordo entabulado em sede de audiência inaugural, que era de repassar a reclamante os devidos pagamentos relativos ao afastamento previdenciário, porque a lei modificou e agora quem paga é a empresa e depois ela tem um abatimento na hora do recolhimento do INSS. Então, quem paga de forma indireta é a reclamada. Então, a reclamada repassou os 2 pagamentos para ela, juntou no processo, e quando do processo está concluso para o julgamento, do processo, em primeira instância, a reclamada juntou as últimas duas comprovantes de transferência para a conta da reclamante. E isso aí comprova que ela efetuou o cumprimento do acordo de forma integral. E é por isso que eu peço reforma com relação a receber esses documentos. E, mais uma vez, eu reitero meu pedido de manutenção da sentença no sentido do não reconhecimento da rescisão indireta, mas, mais uma vez, eu peço para que ela seja considerada demissionária, porque não existe nenhuma prova de que a empresa teve qualquer conduta a ensejar a rescisão indireta. Ao contrário, existe prova de que ela parou de prestar serviço, e isso é um dado objetivo do reconhecimento que a reclamada seja considerada demissionária. É o que se pede, o que se espera. Esclarecidos? Doutor Renaud, quer fazer algum esclarecimento? Com relação aos documentos, eu estou acompanhando o entendimento do juiz de primeiro grau, porque a juntada ocorreu após a instrução processual e ele transferiu para a eventual fase de execução. Na fase de conhecimento, ele, portanto, rejeitou, e eu estou acompanhando esse entendimento, né? Há um momento para a juntada de documentos, o processo não pode ficar indo e voltando, e o juiz, no meu modo de ver, agiu corretamente. Quanto à rescisão indireta, aí é uma questão de análise da percepção do processo, né? Aquele sentimento que o juiz tem, que decorre do conjunto probatório e data vênia do entendimento do ilustre advogado. Eu percebo que a condição de gravidez da reclamante era de risco, e ela estava, essa gravidez, como é óbvio, avançando, e a reclamada impediu o recebimento do salário maternidade. No meu modo de ver, data vênia, a reclamada estava ciente da condição que a autora vinha enfrentando durante a gravidez, que caminhava dia a dia, e deixou de conceder a licença maternidade em violação ao artigo 483, a linha D da CLT. E tem um fator também que ela veio a receber o salário maternidade só após o ajuizamento da reclamação. Então, eu peço vênia e encaminho o voto como... Pela ordem, é questão de uma matéria de fato. Pois não, doutor. A reclamante parou de trabalhar, não tinha como pagar nem receber o documento se ela não se apresentava para o trabalho. Então, não existe, em momento algum, a reclamada deixou de pagar ela. Nada, nenhuma parcela. Ela simplesmente desapareceu do local de trabalho. Ok, doutor. Alguma consideração Não, complementar? poderia entrar com uma ação de consignação, qualquer outro caminho, e não deixar a reclamante sem a percepção do benefício previdenciário. Mas ela não tinha apresentado Doutor, o documento. não é debate, doutor. O senhor já esclareceu a questão de Tá. fato. Muito obrigado. Tá, ok. Doutor Kleber, segundo votante? Estou de acordo. Doutor. Da mesma forma, estou acompanhando a íntegra. Sabe? Doutor, então, prevalece o voto do relator, tal como por ele lido, a unanimidade, tá? Tá, ok. Muito obrigada. Boa Boa tarde. tarde. Atendendo a preferência regimental, sessão da doutora Ângela, de PJ. O 12, não é? Vamos concluir a do senhor, doutor Renaud. Tem mais um? É o 12. Vai chamar. É o 10.420, doutor Felipe Maurício, ausente. Eu não vejo... Mas tem opções. Tem opções? Eu estou votando pela primeira opção. Então, Doutor pode Kleber. fazer a leitura da primeira opção, então, doutor Renaud? Eu fico vencido porque É. examinaria o mérito. Não entrou aqui ainda não.
Espera aí, doutor Renaud. Agora vai entrar. É o Expresso Nepomuceno? Agravo de petição... é o que há divergência, doutor Kleber? O Kleber votou na segunda, eu votei na primeira. Eu fico vencido. Então, na primeira opção, não conheço o agravo de petição interposto pela executada. Custas de 42,26. Essa é a opção, então, prevalecente, vencido o segundo votante, doutor Kleber, que conheceria do recurso. Apreciava o mérito. Sim, apreciava o mérito. Ok. Agora vamos mudar de sala, porque para a sustentação oral a gente não precisa voltar na do doutor Renaud. Agora da doutora Ângela. O processo é o número 16 da pauta, 10.292/2016, procedência Sexta Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Fernanda Chaves Neves pela reclamada. É o 16 da pauta. Estou conhecendo os recursos e negando-lhes provimento. A senhora tem a palavra, doutora? Boa tarde, excelências. Estou pela recorrente reclamada e eu venho pela tribuna sustentar 3 pontos desse julgamento, desse recurso. Primeira questão do enquadramento, que a empresa recorrente sempre observou o enquadramento do autor na previsão legal contida no artigo 511 e 570 da CLT, à época, em relação ao enquadramento da categoria preponderante, não a categoria dos engenheiros. Então, nesse ponto, requer a reforma da decisão da primeira instância em relação a isso. O segundo ponto é em relação a diferenças salariais pretendidas e ganhas pelo autor em primeira instância, desde o início do contrato de trabalho. E que essa prova, em sentença, o doutor juiz de primeiro grau se baseou no laudo pericial feito para apurar a insalubridade e periculosidade do pedido do reclamante, com base no laudo que, numa entrevista em relação às atividades, constatou que o reclamante, desde o início do contrato, prestou serviço como engenheiro, o que essa recorrente impugna, porque ele foi contratado, teve um período do contrato que ele não era engenheiro, ele passou a ser engenheiro durante o contrato e, a partir desse momento, ele percebeu o salário devido, e não com base nesse laudo, inclusive porque não teve depoimento da testemunha que comprovou esse tipo de atividade. E terceiro ponto, que essa recorrente vem à tribuna, em relação a que, se for mantidas as decisões, a base de cálculo da apuração das diferenças salariais com base no piso do engenheiro dessa lei 4.066, 4.950 de 66. O juiz de primeiro grau, ele deu as diferenças com base na evolução salarial do autor desde o início do contrato, do salário percebido, e não observou que o autor, durante o contrato, percebeu valores superiores ao piso dos engenheiros. Então, essa recorrente vem à tribuna requerer que seja observado essa evolução salarial até o momento que o autor percebeu um valor menor ou igual ao piso dos engenheiros e não superior, para que não seja... não ocorra o bis in idem ou malfadado enriquecimento ilícito, considerando que a evolução salarial do autor no contrato teve promoções, teve outros tipos de reajustes não convencionais, reajustes por mérito, e que isso não enquadraria na evolução do salário como engenheiro. Esses são os pontos dessa recorrente perante a tribuna. Obrigada. Algum esclarecimento? Não. As questões estão todas tratadas? Todas tratadas. Só em rápidas palavras, a questão aqui não é a questão da categoria diferenciada, é da Lei 4.950. E é incontroverso que ele atua como engenheiro. A discussão jurídica tratada aqui é da base de cálculo, se pode-se considerar o salário mínimo ou não, em função da discussão toda que o Supremo já sedimentou nesse aspecto, em decisão do TST e do Supremo nesse sentido. E, com relação ao adicional de periculosidade, também a questão é da base de cálculo, daquela alteração que a turma vem entendendo, né, em diversos julgados eu acompanho, e assim como eu, em primeira instância, que não pode haver uma alteração contratual lesiva em função do 468. Então, são essas questões. Doutor Renaud? Me parece que a diferença salarial
está implícito aí que no mês em que ele tiver recebido mais do que o piso, não haverá nada a se apurar, né? O próprio perito falar isso, né? Acho que não há essa possibilidade de se deferir uma diferença nos meses que, eventualmente, ele tenha recebido mais, ou igual ou mais do que o piso. Então, estou acompanhando a relatora. Terceiro votante, doutor? Eu até prestei atenção nesse detalhe. O problema foi como constou da decisão, consta assim, devem ser compensadas as verbas pagas sob o mesmo título. Quando ele vai examinar as diferenças salariais, isso não ficou claro se o piso é devido nos meses em que não for alcançado. Mandou compensar. Aí o voto é no sentido de que são parcelas pagas a títulos diferentes. É por isso a dúvida, porque realmente ela falou em compensação. Talvez se fizesse esse adendo, excluídos os meses em que o salário é efetivamente recebido. Onde que está isso? Não, eu estou lendo a sentença. A sentença é que não deixou isso muito claro. Ela fala em compensação. Fala em compensação, Mas se deferiu diferenças para acolher o piso, é que o doutor Renaud colocou. Coloca o recebido e o piso, não tem diferença. Isso aqui na sentença não ficou. Isso aqui na sentença não ficou claro. Agora, por que não pode compensar? Não pode pegar de um mês que foi a mais para compensar de um mês que foi a menos. É porque no voto... Só eu faria esse esclarecimento só para não dar dúvida lá na execução, porque ela falou em compensação. Aí vai dar, era compensação ou não é? Ou não é? Mas se por acaso quiser deixar dessa forma também, em embargos de declaração, se por por então acaso isso, ela entender que não está claro o suficiente, porque aí vem um outro exame em cima. Porque a sentença realmente não ficou muito clara nesse. Eu até... que a compensação seria restrita aos meses que superou. Mas a diferença às fosse, vezes nem é caso negativa. de compensação, deixa do jeito que está, entra com embargos. Se for o caso, prático. porque às vezes o voto já está trazendo na estrutura o voto toda. fala aí depois... Doutor, então prevalece Esclarece. o voto da relatora. Qualquer problema que a senhora achar na compreensão desse aspecto, se a senhora entender que deve, entra com o ED para poder esclarecer. Tá Se ótimo. tiver claro pelo voto, esclarecendo o conteúdo do que é o comando, Porque talvez essa não seja questão necessário. mesmo que é pela dedução e não compensação, é isso Sim. que é. Tá. Né? Então, assim se proclama. Prevalece o voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Obrigada, senhora doutora. Boa tarde. O próximo, também com preferência regimental, é o número 56 da pauta, é o 11774/2017, procedência 5ª Vara de Juiz de Fora. Inscrito o Dr. Vicente Pedro de Nasco Rondon Filho pela recorrida, em BO. É o 56 da pauta. Quando tiver condição, doutora, pode fazer a leitura da conclusão do voto, por favor? 11776. Ele não tem inscrição. Não. Foi feito aqui. 774, não? 774, perdão. 4, é verdade. 774. Adilson, né? Rocha Campos. Pode fazer a leitura? Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar, em sede de antecipação de tutela, que a reclamada retorne ao autor ao plano de saúde nos mesmos moldes praticados anteriormente à alteração contratual lesiva, no prazo de 10 dias contados da publicação do acordo, sob pena de multa diária fixada em R$ 500 em prol do reclamante, por dia, né? Eu tenho que esclarecer isso. E condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios assistenciais em 15%, incidente sobre o valor da condenação. Inverti os ônus da sucumbência e arbitrei a condenação ao valor de R$ 5.000, com custas de R$ 100 a cargo da reclamada, que com a publicação fica intimado ao recolhimento. Boa tarde, doutor Vicente, não é isso? Isso. O senhor fala pela reclamada? Isso, excelência. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários da Justiça, demais colegas advogados. Em que pese a matéria já ser de conhecimento dessa respeitável turma, do voto da excelentíssima doutora Ângela, eu queria ponderar com relação a essa matéria já ter sido, inclusive,
já julgado aqui pelo TRT em outras turmas, em que pese a divergência, eu gostaria de insistir com relação a que não se trata apenas simplesmente de ofensa ao 468 ou não, e que deve, com a devida vênia, ser considerada pelos nobres julgadores a condição de empresa pública da empresa recorrente, em que pese também não estar aqui a empresa querendo se revestir no manto, né, de ser empresa pública e não cumprir com as determinações da Justiça do Trabalho. Com relação à matéria, ela já foi suscitada em diversos tribunais, o qual eu trago aí a precedência já pelo TRT 10, pelo TRT 15, pelo TRT 1 e, inclusive, aqui pelo nosso Tribunal Regional Mineiro. Mais recente, foi decidida essa mesma matéria pelo TST, em que o TST deixa claro com relação à não obrigatoriedade de concessão de plano de saúde, bem como a falta de condição de pré-existência. Até porque, por ser empresa pública, é evidente que a empresa ela tem que seguir as regras de contratação do plano, o qual é feito através de licitação. E, cada vez que é feita a licitação, é feito um novo contrato e as condições podem ser alteradas, ainda que se considerar a dedução, né, da coparticipação do plano. Até porque os planos de saúde, praticamente todo ano, tem aumento de plano de saúde, né? Isso aí é fato notório, né? Então, eu peço vênia apenas para ler aqui a decisão do TST com relação a essa mesma matéria, onde o TST deixa claro: não se divisa ofensa aos artigos 468 da CLT, 7º, inciso 6º e 37 da Constituição Federal, tampouco contrariedade à súmula 51, nos modos elencados pelo artigo 896 da CLT. Com efeito do que se infere da decisão regional, os substituídos arcavam com um montante de 6% do plano disponibilizado pela reclamada, o qual vigorou até 31 de abril de 2016, após todas as prorrogações legais e possíveis efetuadas com a empresa operadora do plano de saúde. Não obstante a inexistência de obrigação legal de conceder plano de saúde, a fim de evitar a solução de continuidade, os substituídos que haviam optado por aderir ao tipo plano de saúde, a reclamada lançou um novo certame licitatório, na modalidade de credenciamento. Dentro desse contexto, o fato de a participação dos substituídos no novo plano de saúde, resultados do credenciamento, passar a ser de 50%, não configura alteração contratual lesiva, pois, na verdade, houve extinção das condições anteriores em detrimento da novação por novo processo licitatório. Então, em que pese aí o brilhantismo do voto, eu peço vênia para que seja revisto, especialmente com relação à tutela, que ora foi deferida, até porque, para que a empresa cumpra essa tutela e voltar a um plano de saúde, o qual ele não existe mais, um contrato que já se extinguiu, e uma operadora que sequer tem relação contratual com a empresa, fica até um pouco diferente. Além, só para não tomar mais o tempo dos senhores, a empresa ter 2.500 funcionários em várias unidades da federação, o que ia causar, obviamente, uma insegurança jurídica, sendo que um funcionário ia ter um plano de saúde, o outro ia ter outro plano de saúde, né? Então, até com relação a isso, peço vênia pela tutela, né, com todo o respeito. E apenas também ultimando a questão, em que pese já ter sido lançado o voto, o tema é tão divergente que a 6ª turma do TRT3 vai suscitar, né, eu já tive lá na relatoria, vai suscitar o incidente de demanda repetitiva, até por razão das várias divergências do tema, né? Então, é apenas uma colocação, Excelência. Obrigado pela atenção. Esclarecidos, muito obrigada ao senhor pelos esclarecimentos. Doutor Kleber. Não, doutor Renaud primeiro. Estou acompanhando a relatora, senhor presidente. Eu examinei aqui o voto, ela também muito minucioso nos aspectos fáticos e jurídicos que foram trazidos pela tribuna. Há também jurisprudência em sentido que corrobora o entendimento da outra relatora, então eu vou acompanhá-la. Kleber. Registrar o recebimento de memoriais e reexaminei o caso. Mas tem um artigo na Constituição que diz que, se a relação é de emprego, tem que respeitar as normas pertinentes. E o 468, li a decisão do TST que diz que houve extinção e não
alteração. Mas, na verdade, o plano foi mantido com novos moldes, com a ofensa ao 468. Então, peço vênia para acompanhar a relatora também. Então, prevaleceu o voto da relatora. Assim que tiver o IUJ não vai ter mais, né, agora doutora? Agora é mudou, IRR. né? Mas o nosso somos servidores públicos estatutários, né? Lá são seletistas, são situações distintas. De saúde, né? Ela realmente é forte. Sim. Da conformação. Tanto que tem decisões em sentido contrário. Sim, senhor. Dois sentidos. Tem. Inclusive, na primeira instância, agora também já tem, são 5 varas de juiz de fora, 3 juízes estão decidindo a favor da empresa e 2 juízes a favor da... Então, até para o reclamante é ruim essa posição, né? Sim. Porque, na verdade, o maior tutelado em si não está, vamos dizer, não está pegando direito, né? Sim, então, sim. Mas... Provavelmente deve abrir o IRR e aí sobresta todos até a gente ter uma definição da jurisprudência prevalecendo no tribunal. Pois não. Né? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Próximo, por favor. O próximo é o 59 da pauta, 11.948, 2016, procedência 44ª de Belo Horizonte. É isso. 11.948. Isso. Doutor Leonardo Salgado Rezende, inscrito pelo agravante. A relatora para a leitura da conclusão do voto. Eu vou registrar de início que eu recebi o advogado no gabinete, advogado combativo, inteligentíssimo. Eu já tinha o voto à época, reanalisei, mas, infelizmente, eu realmente não vi outra saída aqui, a não ser conhecer do agravo, negando-lhe provimento e mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau, que denegou seguimento ao recurso ordinário interposto para a reclamada, com todas as vênias, doutor. Doutor, o senhor vai sustentar quanto a esse aspecto? Então, o senhor tem a palavra. Boa tarde, cumprimento a turma aí na presença de sua presidente. Trata-se de um escritório de advocacia de uma ex-advogada do próprio escritório, ou seja, a reclamatória trabalhista é contra a pessoa jurídica do próprio escritório. E aconteceu o seguinte: o escritório, por ele acompanhar publicações de milhares de outros processos e clientes, foi solicitado que, nesse processo específico, pela peculiaridade do caso, né, que o escritório, a ação é contra a própria empresa, foi solicitado que a publicação fosse feita em prol de um dos sócios, Dr. Fernando Curbo. Quando saiu a sentença, não foi feita essa publicação em prol do sócio. Na época, o escritório já arguiu, né, a questão da nulidade nos termos da súmula 427 do TST, que inclusive prevê que, havendo pedido expresso de que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula. Recurso que foi a gente juntou jurisprudência em outros casos, já provido no TST. Gostaria de salientar também que, quando da interposição de embargos pelo escritório, ou seja, após a publicação da sentença, por precaução processual, o escritório juntou uma segunda petição pedindo também que fosse feita a habilitação de uma outra procuradora, a doutora Ana Daniela Cunha. E novamente, também não houve aí essa intimação em nome da mesma. Gostaria de salientar que o controle das publicações, o acompanhamento do processo, seria feito pelo sócio, que é, inclusive, o que está como subscritor da petição de contestação. Todavia, como aqui na filial de Belo Horizonte, quem protocolou a petição de contestação é um dos contratados, e essa habilitação foi feita em nome dele, gerou talvez essa confusão processual, o que pode ser sanado analisando a súmula do 427 do TST, que prevê que, mesmo que a publicação for feita em nome de outro procurador constituído nos autos, ela não é considerada válida. Sobre essa alegação, até o juiz de primeira instância, quando despachou o pedido de reconsideração do escritório, ponderou que já a publicação foi feita em nome de outro profissional e que cabe à própria parte solicitar a habilitação,
É interessante mencionar, e eu como advogado a gente vive isso na prática, que a partir do momento, o sistema ele tem uma opção de autocadastro do advogado, isso existe e é fato. Mas quando um advogado já fez esse autocadastro no sistema e você pretende lançar um cadastro de um segundo advogado, o sistema já normalmente não permite. E aí é esses casos que o escritório tem que solicitar, no caso, para a própria secretaria proceder. Por quê? Porque esse autocadastro feito uma primeira vez, normalmente não se consegue efetuar o segundo. É o que ocorreu no caso. O primeiro cadastro foi feito em prol de um dos advogados contratados e o sócio pediu essa habilitação mediante a secretaria. Então, são esses os fundamentos. A gente está pedindo a reforma o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para fins de conhecer do recurso ordinário, uma vez que o escritório, ele não, obviamente, justamente por acompanhar milhares de processos, não é num caso do próprio escritório que ele teria essa falta de diligência de perder um prazo de recurso ordinário, ainda mais num processo tão peculiar como esse de uma ex-advogada. Então, são essas as razões e salientando essas peculiaridades aí especificadamente. Doutor Renaud? Vou acompanhar a relatora, porque normalmente não se consegue. Nunca se consegue a prova de que se tentou o novo cadastramento pela própria parte, não obteve sucesso, e então se comunicou ao juiz e assim se fez o requerimento. Não há essa prova, então eu vou acompanhar a relatora. Doutor Kleber? E nesse processo tem uma outra particularidade, é que quando o juiz verificou a impossibilidade de cadastrar o doutor Fernando Augusto Faria Corvo, ele determinou o cadastramento de uma outra advogada e intimou a parte sobre esse cadastramento. E ela permaneceu inerte. Então, haveria até preclusão aqui com relação ao debate sobre esse tema. Ela não... Adriana de Faria Carmo, exatamente. Inclusive o mesmo sobrenome do advogado. Na verdade, é o meu sobrenome. E aí ela nada alegou, precluiu, inclusive. Mas, então, peço vênia para acompanhar a relatora. Então, prevalece o voto da relatora, tal como lido. Tá, doutor? Muito obrigada. Boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela consideração, doutora Ângela. Tá bom? É grande mesmo, é sincera. Foi um prazer conversar com Vossa Excelência. Boa tarde. O próximo, então, é o número 4 da pauta, é o 930-2013, procedência Terceira Vara de Fabriciano. Inscrita a doutora Letícia Orívio Faria, pela reclamada. Relatora, para a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o agravo de petição, interposto por Constrol Construções Limitada, e outra, e no mérito, negando-lhe provimento, com custas de R$ 44,26 pelas executadas. A senhora fala pela executada. Exato. Então, a senhora tem a palavra. Boa tarde, excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais da mesa. Nesse caso, cumpre asseverar que a execução ela teve início em face à construtora Cercel. E depois o reclamante alegou existir um grupo econômico entre a Jabur e a Constrol. Só que foi somente uma mera alegação e trouxe aos autos cópia do cartão CNPJ e do quadro geral de sócios. Verifica-se, entretanto, pela própria documentação colacionada aos autos, que o doutor Luiz Jabur, o senhor Luiz Jabur, em 2012, ele requereu o afastamento dele dos quadros administrativos e foi notificado todos os outros sócios, conforme se vê nos próprios autos, já em 2012. E, em 2013, ele ajuizou a competente ação para poder conseguir a dissolução parcial de sociedade. E mais, ainda que o doutor Luiz Jabur fosse sócio de ambas as empresas, fato que o doutor Luiz já muito não é, o argumento da reclamante não merece prosperar pelo simples fato da conceituação do grupo econômico pela própria CLT. Por quê? Não há qualquer indício fático que demonstre a existência de hierarquia ou de laços de direção entre as executadas que autorizem a responsabilidade solidária.
Para o grupo econômico, como todos sabem, não basta só que os sócios se coincidam. Tem que demonstrar o interesse integrado, que não há. A comunhão efetiva aí de interesses também não há. E a atuação em conjunto das empresas, que também não há. E a gente entende aí ainda que, mesmo com a alteração do parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da CLT, o entendimento pacífico do TST era ou ainda é, no sentido para que a configuração do grupo econômico é imprescindível a presença de um comando hierárquico entre as partes, entre as empresas, o que não ocorre nos autos. Então, considerando aí a ausência de provas, de comando e de relação hierárquica entre os agravantes e a executada Sercel, entendemos que não há que se falar em grupo econômico, pelo que a gente requer aí a reforma da decisão, declarando-se ainda a inexistência desse grupo econômico entre Sercel, Jabur e Constrol. E, por fim, eu peço um prazo aí de 5 dias para juntar do competente subestabelecimento. Deferido o prazo, doutora, 5 dias para juntar o subestabelecimento. Doutor Renaud? Também acompanha a relatora. Doutor Kleber? Também acompanha, e nesse caso tem um detalhe, né? Processo às vezes é detalhe. O nome do sobrenome, o nome do administrador da Sercel, Jabur, o sobrenome dele é exatamente o nome da outra empresa, Jabur Construções. Então, a comunhão de interesse data vênia da sustentação oral, está bem demonstrada. Eu acompanho o voto. Então, e assim se proclama, prevalece o voto da relatora, tal como por ela lido. Muito obrigada, doutora. Antes do pregão do próximo processo, eu quero registrar a presença aqui entre nós da estudante Camila Regina de Andrade Souza, estudante do 9º período da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, aluna da professora Adriana Goulart de Sena. Camila veio recomendada pela doutora Adriana, que costuma acompanhar os alunos. Só que hoje ela não pôde, ela tem outras atribuições, houve uma coincidência, e ela pediu que nós dessemos todo o apoio para a Camila aqui, para que ela pudesse entender os nossos trabalhos. Espero que ela esteja entendendo. Na verdade, aqui a gente recebe, pela ordem regimental que Jocely está seguindo, o relator normalmente lê a conclusão do voto, a gente ouve a sustentação oral e depois os outros 2 votantes proferem os votos. Eles já conhecem o voto da relatora por antecedência. O processo é todo examinado no gabinete. Então, por isso é que o julgamento aqui é ágil. O processo não é examinado em sessão, ele é examinado previamente. Né? Estou às ordens, caso não entenda alguma coisa, depois da sessão, se quiser vir conversar comigo, entender mais alguma coisa, fique à vontade. Tá? Seja muito bem-vinda, esperamos que aprenda e que goste desse ramo para vir engrossar os nossos quadros aqui, de servidor, de magistrado, de tudo. Viu? Seja bem-vinda. Próximo, por favor. O próximo é o número 26 na pauta, é o 10612, 2016, procedência da 2ª Vara de Monlevade. Inscrito o doutor Emerson Fernando Silva, pelo reclamante. Doutora Ângela, para a conclusão do voto. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, e no mérito negando o provimento ao recurso ordinário da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para fixar a jornada de trabalho do autor a partir de novembro de 2013, como sendo de segunda a sexta, das 7 às 19, com 30 minutos de intervalo, e aos sábados, das 7 às 15, sem intervalo, bem como em 2 domingos por ano em feriados, à exceção do Natal, Ano Novo e Sexta-feira da Paixão, das 7 às 15 horas, também sem intervalo, e condenar a renta ao lapso ao pagamento de horas extras, assim entendidas as excedentes da 8ª diária ou a 44ª semanal, bem como 1 hora extra diária no mesmo período pela supressão dos intervalos entre as jornadas, além de domingos e feriados em dobro, tudo com os mesmos parâmetros, inclusive divisor, adicional e reflexos fixados na origem, para o lapso em que o autor se ativou como promotor de vendas, autorizado a compensação de valores quitados sobre a rubrica adicional hora extra vendas, uma vez que tais valores visavam recompensar a eventual extrapolação de jornada do empregado que não fazia o registro de ponto, conforme estabelecido na norma coletiva. Acresci R$10.000 ao valor da condenação, com custas acrescidas de R$200 a cargo da reclamada, que com a publicação do acórdão fica intimada ao recolhimento. É como voto. Doutor, fala pelo reclamante. Isso.
O senhor precisa fazer a sustentação oral ou pode aguardar? Sim, alguns pontos. Sim, então o senhor tem a palavra, doutor. Eu peço licença, cumprimento a todos na pessoa da senhora presidente. Aqui eu vou destacar somente alguns pontos do recurso ordinário. O primeiro deles é com relação à dispensa por justa causa. Data máxima venha à proposta de voto da eminente relatora, e também a sentença de primeira instância, que manteve a aplicação da justa causa aplicada ao reclamante, sob o fundamento de que o obreiro não se desvencilhou do seu encargo, que a reclamada se desvencilhou do seu encargo probatório, no sentido de que as punições aplicadas durante o contrato de trabalho, culminando na justa causa, foram válidas, portanto, a aplicação da pena de justa causa ao obreiro. É importante salientar que o motivo aqui aduzido pela reclamada é desídia em razão de que o reclamante ele deixou de visitar alguns clientes, porque a rota que o reclamante, a função dele era vendedor, a rota era determinada pela reclamada e que o fundamento foi de que o reclamante deixou de visitar alguns vendedores e, portanto, a aplicação da justa causa. O primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é que na peça de impugnação à defesa e documentos, o reclamante ele faz referência a uma audiência que ocorrida no dia 31 de março de 2016, na qual o senhor Fábio Alves Almeida, que era o líder imediato do reclamante, e nesta audiência o mesmo atuou como preposto da reclamada, e o senhor Fábio, como preposto, afirma o seguinte: que não existe punição se o vendedor deixar de visitar algum cliente que esteja fechado. E passados 7 dias, essa audiência é realizada 7 dias após ter ocorrido a dispensa do reclamante sob o fundamento de que ele deixou de visitar alguns clientes. Portanto, não se mostra crível um representante da empresa, num lapso temporal de apenas 7 dias, afirmar que não havia punição e o reclamante sofreu uma penalidade e aplicar a justa causa em razão desses fundamentos. Como se isso também não bastasse, os documentos que a própria reclamada junta aos autos, verifica-se que não há o horário, quais os dias que o reclamante não deixou de visitar esses clientes. Então, com base nesses argumentos e a prova que foi produzida nos autos, considerando também o princípio da continuidade da relação de emprego, eu peço vênia para Vossas Excelências para que seja reformada a sentença e afastada a aplicação da pena de justa causa e deferindo os demais pedidos correlatos. Um outro ponto também é com relação ao pedido de dano moral. É importante salientar aqui também que nesse tópico que eu acabei de sustentar, com relação à dispensa por justa causa e também ao dano moral, a magistrada deixou de considerar as duas testemunhas ouvidas nos autos, não deu validade a esses depoimentos e, portanto, no tópico de dano moral, um dos fundamentos da magistrada foi de que o reclamante não desvencilhou do seu ônus probatório. Pois bem, aqui, como considerado pela eminente relatora, que deferiu as horas extras, validando assim os depoimentos, analisando esses depoimentos, a testemunha senhor Silvano mostra categoricamente que a forma de gestão da reclamada de conduzir a relação de emprego, especificamente com relação ao empregado, que era extremamente hostil. Aqui trata-se de empresa, ele era vendedor, então a reclamada impunha metas extremamente agressivas, e como se isso não bastasse, eu peço vênia para transcrever o trecho do depoimento da testemunha senhor Silvano, que afirma
que o tratamento do senhor Fábio com o autor era tenso porque ele colocava o autor à prova, comparando o autor ao melhor vendedor da empresa, na mesma mesa de reunião, colocando o autor como o pior vendedor. Quando ele não atingia as metas, que o senhor Fábio chamou ele de caixão e vela preta, entendendo o depoimento que o sentido de tais expressões era que o autor não tinha mais jeito, já estava morto. Portanto, diante da prova que foi produzida nos autos, essa justiça não pode, essa especializada, com a data máxima vênia, não pode dar amparo a uma forma de gestão de uma empresa que trata seus funcionários dessa forma. Isso fere frontalmente as garantias e os direitos fundamentais. Uma relação de emprego não deve ser conduzida desta forma. Portanto, são nesses aspectos que eu peço vênia para Vossas Excelências e para que seja reformada a decisão de primeira instância. Muito obrigado. Algum esclarecimento, a relatora, ou só ratifica o voto? Só essa questão aqui é análise de prova, né? Mas eu deixo bem claro no voto essa questão da análise da prova, do princípio da imediatidade, da visão da juíza com relação à desconsideração dos depoimentos para a questão do dano moral e tendo em vista aqui essa discussão do artigo 62. Então, tem uma questão também de presunção. Então, está bem explicitado aqui no voto, eu acho desnecessário me delongar aqui, mas só para ficar claro que não tem essa contradição, tá? Foi considerada a imediação, mas também, neste caso aqui, em função também do artigo 62 de uma presunção, estou deferindo a jornada. Ok. Doutor Renaud? É uma questão de análise da prova, o voto está muito bem fundamentado e trata de todos esses assuntos que foram trazidos da tribuna. Eu vou acompanhar a relatora. Doutor Kleber? Me chamou a atenção essa justa causa e eu sempre tenho uma preocupação muito grande com justa causa. Mas aqui tem, e está registrado, reclamação de vários clientes, João Paulo, Maria Inês, venda de produto que não foi vendido em função Lázaro, da não visita, Leonice, tem. Então, eu vou pedir pedagógico vênia. observado, eu também tenho muita cautela com justa causa. Vou pedir vênia à sustentação oral e acompanhar a relatora. Então, prevalece o voto da relatora, tal como por ela lido. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde, bom trabalho a todos. O próximo é o 52 da pauta, 11.639/2017, procedência 45ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Ana Carolina Rodrigues de Oliveira pela reclamada. É o 52 da pauta. Eu estou conhecendo o recurso, no mérito, dando-lhe provimento para afastar o arquivamento feito em decorrência de determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento até decisão final, como se entender de direito, mantendo a classificação dos presentes autos como procedimento ordinário. Boa tarde, Boa excelência. tarde, doutora. Eu vou querer sustentar quanto a esse ponto, né? Eu estou pela reclamada. Sim, a senhora tem a palavra, então. Sim. Os recorrentes, eles ajuizaram na reclamação trabalhista, pleiteando o recebimento do adicional de sobreaviso e os reflexos. Ao nosso ver, acertadamente, o juiz ele arquivou a reclamação pelos reclamantes não terem cumprido o artigo 852, a linha B, inciso 1 da CLT, uma vez que eles não liquidaram os pedidos para se enquadrarem no rito sumaríssimo, ou indicaram algum valor de algum dos pleitos que demonstrasse que o processo deveria correr pelo rito ordinário. Ao nosso ver, a interposição desse recurso ele não tem respaldo fático ou jurídico, não merecendo acolhimento nesse ponto. Porque basta analisar a inicial para evidenciar que não foram apresentados valores do pedido, ou seja, de fato, os recorrentes não liquidaram, e isso é explícito na CLT, essa necessidade. E também eles não apresentaram o valor de qualquer um dos pedidos para caracterizar no rito ordinário. Então, esse é o nosso... Segundo votante, doutor Renaud. Doutor Kleber? Também com a relatora. Está registrado no voto que o processo é anterior. É anterior. À reforma trabalhista. É anterior à reforma. Tá certo. Então, prevalece o voto da relatora, tal como por ela lido, à unanimidade.
Boa tarde, bom Boa trabalho. tarde, doutora. Obrigada, senhora. O próximo é o 35.10.984/2017, procedência Vara de Santa Rita do Sapucaí. Inscrito Dr. Donovan Duarte de Oliveira pelo reclamante. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo do autor, arguido em contra-razões pelo reclamado, e conhecendo dos recursos ordinários interpostos. No mérito, dando provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação a integração dos valores correspondentes ao auxílio cesta alimentação, subsistindo a condenação quanto ao auxílio refeição. O pagamento de diferenças de anuênios suprimidos a partir do ano 2000, equivalentes a 1% do vencimento padrão, a cada 365 dias de efetivo exercício, com reflexo em eventuais horas extras concedidas nos autos de número 10.460, 19/2016, os quais ainda estão pendentes de julgamento de RO, férias com gratificação, FGTS mais 40%, 13º salário. A parcela deve ser calculada sobre o salário base do reclamante e dando provimento parcial ao recurso adesivo do autor para condenar o reclamado a, no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado da condenação, reintegrar o autor no emprego sob pena de multa a ser fixada pelo juiz de origem, bem como ao pagamento das remunerações correspondentes ao período de afastamento, incluindo todos os benefícios e reflexos arrolados no pedido inicial, bem como retificar a CTPS com o cancelamento dos apontamentos referentes à dispensa, autorizada a compensação ou dedução dos valores quitados por ocasião da rescisão contratual. 2. Condenar também o reclamado ao pagamento das diferenças da multa de 40% do FGTS, em decorrência dos expurgos inflacionários. Lei Complementar 110 de 2001, conforme se apurou a liquidação por meio de extratos da conta vinculada. Estou levando o valor da condenação em 30 mil, com custas acrescidas de 600 a cargo do banco reclamado, que com a publicação do acórdão fica intimado ao recolhimento. Eu tenho a palavra, doutor? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Todos os componentes da bancada, boa tarde. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora. No caso, apenas da prescrição total contra as parcelas do auxílio de alimentação, que no caso foi... eu só peço peço a vênia para discordar só na questão do contrato de trabalho ser sucessivo e na alteração da natureza jurídica da parcela, a violação do direito, ela renova-se a cada mês. Neste contexto, as ofensas ao direito reclamante ocorreram a cada vez que as normas mais benéficas deixaram de ser aplicadas, deixaram de ser observadas, surgindo daí a actio nata. Doutor, o senhor está falando pelo reclamante? Isso, pelo reclamante. A decisão total foi rejeitada. Foi rejeitada? Foi. Não, perdão, Excelência. Então, é só esse ponto mesmo que eu gostaria de salientar. O restante porque, na verdade, ela só falou que ela deu provimento. Ok. Nesse aspecto, ela não deu provimento ao recurso do reclamante. Está no corpo do voto a rejeição. Não, ok. Dessa Perfeito, arguição recursal. Muito obrigado. Então, manteve a sentença tal como estava. Perfeito. Tá Muito certo? obrigado. Desculpa pela... Não tem problema, porque o senhor não percebeu pela leitura, porque não fala o que foi rejeitado, o que não foi dado provimento. Muito obrigado. Então, doutor Renaud? De acordo com a relatora. Doutor Kleber? Também de acordo. Então, prevalece o voto da relatora, Muito obrigado. tal como Boa tarde por ela a todos. lida. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Agora, continuando na sessão, terminados os da doutora Ângela, terminados os então, advogados presentes. Os da doutora... tem os ausentes? Tem os ausentes. Mas a gente pode fazer em bloco, você faz só o pregão, por favor, e fala o nome do advogado. Eu vou dar preferência para a doutora Ângela, nós já havíamos conversado previamente, hoje ela já fez as audiências todas da vara, porque não tinha substituto para mandar para lá. Então, ela está hoje com tripla jornada. Tá perdoado. A juíza da vara, a substituta do desembargador e fora as tarefas de casa que ainda estão esperando, né? A tripla jornada da mulher. Né? Não são poucas. Então, vamos dar preferência para ela. A Jocélia vai fazer o pregão dos advogados ausentes, só para ficar registrado, mas nós vamos julgar todos os processos em bloco, destacando só onde tem divergência. Pode fazer o pregão, Jocélia, por favor. O primeiro é o 24 da pauta, o 10.578, 2017, doutor Geraldo Hermógenes Faria Neto, pelo reclamante, está ausente. Sim, pode ir para o próximo. O 54 da pauta, 11.723, 2017, doutor André Gustavo de Souza Frois de Aguilar, inscrito pela reclamada, também está ausente. E o
que tem a divergência. Não, divergência eu chamo depois. Não, então são só esses dois. Então, esses processos em que os advogados estão ausentes, bem como todos os outros em que a doutora Ângela é relatora, prevalecem a unanimidade, de acordo com o voto da relatora, à exceção dos processos que serão agora destacados, porque tem divergência. Agora, nós vamos fazer o pregão dos processos em que tem divergência registrada, com destaque. Caso haja algum cuja divergência não foi lançada no PJE, eu peço aos colegas que se manifestem, porque a gente faz o destaque também. Só nesse aspecto, tem dois que está marcado para tirar de pauta. Dois para retirar, né? de pauta. É o 38, 11.037 e o 62, 12.241. Qual que vão ser retirados. Sobrestamento. Então, esses dois processos cujo pregão foi feito agora estão retirados de pauta para sobrestamento de acordo com o fundamento que está no voto. Né? Agora, os outros que vão ser destacados. É o 45? É o 45. 45. 45 tem. São opções, não? Não, é porque é uma ação coletiva. Eu aplico, em favor dos sindicatos, as normas do CDC e da Ação Civil Pública que dispensam pagamento de honorários. Foi só por causa disso. Eu vi, mas é porque como eu tenho agido sempre assim... E a turma também me parece que é nesse sentido. Então, prevalece o voto da relatora, vencido, doutor Kleber, quanto às custas e honorários advocatícios impostos ao sindicato. Não é isso, doutor Kleber? Sim. Aliás, nesse caso aqui é honorário só. Só honorários advocatícios. Foi só honorários. Então, além do 45... Tem o 51. AT 11.618... Isso é só uma ressalva de fundamento, doutor Kleber. Na verdade... Eu menciono isso. Não, pois é porque eu tinha pedido para olhar esse processo, na verdade está demonstrada, né? É porque você falou em má-fé. Tá. Mas eu acho que eu não salvei. Não, e na ementa fala que é baseada só em má-fé. Não, eu entendi. Só que nesse caso eu só acrescentaria, não é nem só presunção. Porque passou da mãe pro... nesse caso... a ressalva de fundamento. É só a ressalva. Então, prevalece o voto da relatora... Era só um acréscimo, na verdade, eu não discordo. O doutor Kleber. Eu acho que continua sendo uma presunção. É o irmão, não é o próprio executado. Agora, o último é o 60, né? 53 é o 60. 53 é impedido. É o 53 eu sou impedido, viu? Só para não passar aqui. Mas o voto já... teve um que eu escrevi também. Voto da doutora Ângela. Fazer o 53, você já vai fazer? Falar que ele é impedido? Posso falar. 53, o número do processo? É o 11.672, 2017. Doutor Kleber é impedido, doutor Ferri já votou, manifestando-se de acordo com a relatora. Então, na verdade, ele segue naquele padrão de que prevaleceu o voto da relatora sem divergência. Só registrado o impedimento do doutor Kleber. Agora, o 60. 60 é o 12.037. Estou entendendo que é só divergência de fundamento. É porque, nesse caso aí, na verdade, ela pediu, em contrarrazões, a condenação aos honorários. A CLT, o CPC permite, mas, de qualquer forma, eu indeferiria, porque é anterior à lei. Então, é só divergência de fundamento. Não, na verdade, você não aceitou o pedido. Eu aceitaria o pedido e julgaria improcedente. É porque a CLT, agora, para evitar recurso adesivo, ela autoriza, o CPC, nas próprias contrarrazões. Mas aqui não tem nem como deferir, porque é anterior à lei da reforma. Então... Entendi. Mas fica a ressalva, então? Sim. Então, prevalece... Qualquer pedido, não, né? Só os honorários, né? Não, aqui, na verdade, o CPC, ele é mais amplo. Mais amplo. É para evitar recurso adesivo. Mas só a ressalva de fundamento. Então, ressalva de fundamento do doutor Kleber, prevalece o voto da relatora. Mais algum em que a doutora Ângela vote? Sim, tem dois adiados. Né? Dois adiados da sessão da doutora Ângela. Tem, então, umas salas separadas? Que tem duas divergências. Deixa eu ver qual que está pregoado. Só tem anotado... O 10.191. Esse eu vou ficar vencido, tá? Então, prevalece o voto da relatora, vencido o juiz terceiro votante, doutor Kleber. Porque eu havia pedido vista, mas eu vou ficar vencido. O 2 eu não estou vendo divergência. Essa é a questão
eu estou inclinado a aceitar a ideia de que, se a Assembleia autoriza o desconto da contribuição, está suprido. Porque, olha o risco disso. Se eu autorizo pessoalmente, a empresa vai ter um quadro bem simples. Fulano autorizou desconto para sindicato, né? Logo, está na lista. Aí eu prefiro pensar que, para evitar atos antissindicais, para proteger a categoria, eu votaria sim. Mas eu nem fiz a divergência, porque eu vi que parece que a SDI 1 também está nesse sentido, né? Sinceramente, eu não sei. Por isso que eu fiz essa... Eu vi a ressalva, né? Fiz bem claro, porque como eu estou mantendo, eu fiquei com medo de, eventualmente, né? O Supremo já até colocou em pauta. E eu não sei como que a turma tem entendido, mas se fosse para declarar inconstitucionalidade... Não, tem que afetar o pleno. Não, aí teria que ser o pleno. E eu não vi nenhuma decisão da turma quanto a isso. Então, como eu, em primeiro Também não achei. Esse é o meu entendimento, eu estou mantendo. E outra coisa, a Assembleia autorizar uma dedução para quem não é sindicalizada, aí tem um precedente normativo 119 do TST que não aceita, volta, exatamente. Porque, na verdade, o sistema foi alterado. Né? Foi alterado e ficou cambeta, né? Porque ninguém quer contribuição sindical. Todos nós somos a favor da extinção, mas junto com a pluralidade sindical. Então, na verdade, manteve unicidade e acabou com a contribuição sindical. Então, deixou o sistema sindical perneta. Né? E outra coisa, um poder absurdo para os sindicatos negociarem, até contra a lei, sem o sustento financeiro. Então, ficou complicado, realmente. Ficou complicado. Por isso que eu estou... A minha posição foi... A minha esperança... Mas eu... A minha esperança é que os sindicatos... E a pluralidade seria fundamental, é óbvio, né? Mas, assim, realmente, aqui eu não consigo ver outra saída que me convença. Por isso que eu fiz questão de ressaltar. No 2, eu não vejo divergência. Não, estou de acordo. Então, o 2 prevalece o voto da relatora, tal como por ela apresentada. apresentada. Esse é aquele voto o 10... Ah, tá. Deixa eu só explicar. 10.464. Porque eu também que pedi para... Porque esse caso é um caso interessante. É da recuperação extrajudicial, né? Quando houve aquisição, o trabalhador estava com o contrato suspenso por acidente de trabalho. Aí faz a aquisição na recuperação. Quando ele volta, 3 anos depois, e 1 mês depois dele voltar, sendo estável, a empresa dispensou. Ele ficou totalmente desamparado. Mas aí eu vou registrar, eu fico só vencido. Porque realmente a jurisprudência do TST... em função do adiamento, ele, como voltou para o gabinete, eu e Renato, inclusive, olhamos de novo a jurisprudência... maciça. O Supremo e TST é nesse sentido, infelizmente. Então, prevalece o voto da relatora, vencido o terceiro votante, doutor Kleber, só porque teve no número 2. Particularidade. Então, agora os da doutora Ângela terminaram. Então, terminada a participação da doutora Ângela nessa sessão, renovo os meus agradecimentos e fica dispensada de participar. Se quiser ficar, fica à vontade, mas está liberada. Eu agradeço, porque tem compromisso, inclusive, no tribunal. Então, pode se retirar. Vamos seguir, então, nas demais pautas. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Então, o próximo é a sessão de PJE, doutor Kleber. Não. Primeiro é o 19 da pauta, é o 10.931/2016. Esse já foi. 19? 19? Não, foi o 12, não é isso? Não, o 19 foi ao que, doutora Maricília? Eu até não entendi. O 19 foi a distância. Não, mas é só uma pergunta. Não, o 19 mesmo. É porque a senhora disse o seguinte, quando reconhece a relação de emprego, a senhora não admite a competência para determinar recolhimento do FGTS? Não, da contribuição previdenciária. Fundo de garantia, eu então tem mando. que tirar a segunda... Não, esse é o 12 que foi o primeiro. É Agora é o 19. estava aí na tela, doutor Kleber, mas na verdade é outro. É porque tá. 10.931. Carregou o último que estava aí no julgamento. Tá. Porque naquele ficou essa... Eu fiquei em dúvida sobre o ponto de vista da senhora. Não, contribuição previdenciária, fundo de garantia tem. É porque naquele eu não determino, é só o fundo de garantia. É o fundo de garantia. É o que você acompanhou aqui, é só o fundo de garantia. É que eu não estava pregoado ainda, é o 10.931/2016. Eu mando recolher o fundo de garantia também. Eu não vi no voto, foi o enfrentamento daquele tema. Eu achei que faltou.
Do fundo de garantia? É. Não, consta expressamente. Por isso que eu fui para ele explicar. Se era Entendi. isso. Consta Eu não vi, expressamente. porque se consta eu fiquei Não, vencida consta, à toa. consta expressamente. Então é vencida só no primeiro aspecto. Sem ser do fundo de garantia. Não, já está registrado, o advogado estava, ouviu o voto, não tem problema. É preferível um equívoco que é inocente, não tem problema, mas a gente não pode alterar o que já foi feito. Né? Então, é o 10.931. Isso, Sim. Procedência. Não, é porque eu acho que tinha que recolher. Ficou claro isso. Mas tem o recolhimento. Então, pronto. Tinha. Tem. Fundo de garantia, né? Sim, fundo de garantia. Vai ficar unânime, então? Hã? Não, aquele já está julgado, eu não posso alterar. Sim. Já está julgado, Não, porque o nós doutor falamos Kleber desse aqui. retomou. Não, ele retomou porque Ele estava estava na tela, mas ele já está julgado, não tem como mudar. Só porque me chamou a atenção. O que Jocélia vai fazer é registrar direitinho o meu pensamento. Sim. E vai ficar uma pequena contradição. Quer dizer, eu estou vencida onde o voto está de acordo com o meu posicionamento, mas não tem prejuízo para ninguém, não tem problema nenhum. Não tem prejuízo para ninguém. O próximo, então, é o 19, 10.931/2016, procedência 44ª de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Poliana Nogueira Cação, pela reclamada. Doutor Kleber, para a leitura da conclusão do voto, por favor. É isso. Conheço os recursos interpostos pelas partes, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para majorar o adicional de acúmulo de função para 40%. Doutora, a senhora tem a palavra? Sim. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Cumprimento a todos com uma boa tarde, em nome da senhora. Eu vou ser breve, bastante objetiva, né, como tentei sê-lo quando estive com Vossas Excelências no gabinete. Vou insistir, inicialmente, com relação à preliminar, onde nós alegamos que houve um incorreto data máxima venia em deferimento das contraditas ouvidas por parte do reclamante. Uma delas possui ação contra a empresa com pedido de danos morais. A segunda, a alegação da contradita, o argumento da contradita, foi amizade íntima, que, não obstante negada por ele quando arguído, durante o curso do depoimento dele se demonstrou evidente, porque em algumas ocorrências ele, de forma bem clara, tentou mostrar o ânimo dele de imparcialidade ao querer ajudar o reclamante. Uma dessas ocorrências constou em ata, quando, sem ser inquirido, ele próprio alegou que trabalhava juntamente com o reclamante em acúmulo de função. A juíza, douta juíza, fez constar expressamente isso em ata. Então, nós estamos requerendo que o depoimento dessas testemunhas sejam invalidados e que essa contradita seja acolhida. No segundo aspecto, com relação às horas extras, os cartões de ponto juntados aos atos foram validados, isso está bem explícito na sentença. A juíza, inclusive, cita que há neles horários até mais elastecidos do que os citados pelas próprias testemunhas do reclamante. Então, ela validou os cartões de ponto. O problema todo aí é com relação à compensação da jornada, que ela entendeu que a compensação foi feita via banco de horas, sem previsão normativa, E, nesse aspecto, aplicou-se, então, a súmula 85, inciso 5º, e nós estamos pedindo que, na pior das hipóteses, caso sejam mantidas o pagamento dessas horas extras, que seja aplicado o inciso 3º da súmula 85, onde prevê que, invalidado aí o sistema de compensação, que é exatamente o caso dos autos, que seja deferido apenas o adicional de hora extra e que seja também considerado válido o acordo individual de compensação de jornada. Esse, sim, não tem que ter previsão normativa alguma, ela, inclusive, fala isso, mas que não foi levado em consideração e que gera consequente reflexo no momento da liquidação, quando não observada ali que a jornada diária, não a semanal, mas a diária, se compensada dentro da mesma semana, é válida. Então, nós chamamos a atenção para esses dois pontos, para que, na pior das hipóteses, seja limitado o pagamento da hora extra ao adicional. Com relação ao sobreaviso,
nós também pontuamos um fato importante e incontroverso nos autos, que é que o reclamante, quando escalado para plantão, o que, vamos abrir parênteses, não foi provado por ele essa ocorrência, por nenhuma das testemunhas. As testemunhas ouvidas pelo reclamante, como já dito anteriormente, sequer têm ânimo de isenção para prestar depoimento válido, mas prestaram, mesmo prestando depoimento, eles não entraram nesse mérito porque eles não viram, e isso foi expresso nos depoimentos de ambos, o reclamante fazendo plantão, principalmente com relação a dias de feriados, que eles afirmaram que eles não laboravam em dias de feriados. Então, eles não viram o reclamante prestando, escalado para plantão em dias de feriados, nem mesmo nos fins de semana, porque eles também não trabalhavam aos fins de semana. Isso deve ser levado em consideração, além da premissa máxima que ele, quando escalado, o era via acionamento por celular, para eventual ocorrência que ele era chamado, e se chamado, que ele também não comprovou ter ocorrido durante todo o contrato laboral dele, ele resolvia simplesmente pelo telefone celular. E a juíza deixou isso expresso, que, de fato, ficou constatado que o uso era de celular, não havia o cerceio de ir e vir, não havia em nenhum momento a interrupção do lazer, do descanso dele, mas, não obstante, foi deferido o sobreaviso, que a gente entende, novamente, data máxima vênia, ser incorreto. Com relação ao acúmulo de função, hora majorado, nós entendemos, novamente, com todo respeito ao voto do doutor relator, que não só não pode ser aumentado o percentual, como tem que ser extirpado da condenação. O reclamante foi contratado inicialmente para o setor de TI, ele era, de fato, responsável pelo setor de TI, com a função de analista de tecnologia 2, mas, a partir de agosto de 2013, com a expressa e evidente redução dos quadros funcionais da empresa na filial aqui de Belo Horizonte, onde passou-se de 100 e tantos empregados, passou-se a ter 30, menos de 30, ele, então, foi alterada a função deles, devidamente registrado na carteira, para a função de analista administrativo, porque a função de TI, o setor de TI esvaziou-se, não existia mais necessidade desse setor. E aí, até mesmo para dar uma oportunidade ao reclamante de permanecer nos quadros da empresa, ele passou para analista administrativo e, assim, executou tarefas inerentes a essa função. Em nenhum momento, nesse período, ele acumulou a função. Até porque os paradigmas que ele cita na inicial, eles continuaram laborando com ele, isso foi comprovado nos autos, até com as fichas de registro e contra-cheque dos mesmos. Por um longo período, eles continuaram prestando serviço concomitantemente com o reclamante. Então, como ele pode ter desviado de função, apontando paradigmas, dizendo que acumulou a função dessas pessoas, se elas estavam ainda dentro da empresa? Isso é um fato importante que não foi dada a devida importância a ele na prolação da sentença. E, mesmo depois que essas pessoas saíram da empresa, não houve prova, por parte do autor, que ele ficou desempenhando funções inerentes à função de TI. Então, não há por que se dizer que houve acúmulo de função, menos ainda dando a ele o direito de receber esse percentual de 40%, o que nós, com todo respeito ao doutor relator e a essa douta turma, entendemos deva ser reformado. Eu gostaria também, por fim, de chamar a atenção na questão de inexistência do desequilíbrio qualitativo ou quantitativo, dos serviços dele quando ele foi contratado. Ele próprio confessa no seu depoimento, eu cito isso não só no recurso, mas como no memorial, para mim é um fato extremamente importante, quando ele diz que as atribuições na área de TI são mais complexas do que as funções administrativas. Então, ele foi contratado como TI, ganhava como TI. Quando ele passou a função administrativa, ele ganhava, inclusive, mais do que as outras pessoas da área administrativa, porque, obviamente, não podia haver redução salarial.
houve alteração da função, mas nunca redução do salário, mesmo ele ganhando bem mais que as outras pessoas, e não houve, então, nenhum desequilíbrio nesse aspecto. É isso que a gente requer. Desde já, agradeço a atenção. Doutor Ferri é o segundo votante. Senhora presidente, eu estou votando, estou acompanhando o voto do relator. Essas questões foram examinadas aqui no voto. Eu também, no processo, eu estou acompanhando esse entendimento do relator. Todos eles. A doutora esteve lá no meu gabinete, provavelmente esteve Também. com os senhores Sim. também, né? Uma fala muito articulada, muito correta. Parabéns pela sustentação oral. Obrigada. E eu fiz a sustentação oral depois da visita dela e focada nesses pontos. Então, eu entendi que realmente o reclamante trabalhou em acúmulo de função. Ele era da TI, foi para a área administrativa com alteração na carteira de trabalho, mas mesmo com a função na área administrativa, ele continuou desempenhando TI. Quer dizer, são duas atribuições que eram de cargos diferentes, mas em acúmulo de função. Esse desequilíbrio qualitativo, ele existiu. Agora, eu não elevaria para 40%, exatamente pelo que a doutora falou. Houve uma redução muito importante do número de empregados. Então, quer dizer, se ele ficasse só na TI, pode ser que realmente ele perdesse o emprego, foi a justificativa que ela deu. Então, alterou a função, o acúmulo passou a existir, ele faz jus a um adicional, mas o que a juíza fixou para mim é razoável e eu manteria a sentença nesse aspecto. O outro ponto foi a questão da compensação. Eu analisei um cartão de ponto de novembro de 2015 e vi que tem folga fora do sábado, porque a juíza de origem, ela deferiu como extras as horas excedentes de 8h30 diárias. Os 30 minutos, ela considerou válido, então não está mandando pagar a partir de 8. As horas compensadas dentro do ajuste individual, ela considerou, tanto que mandou pagar como extra após a 8h30. Pela sustentação da doutora no gabinete, eu tinha entendido que tinha mandado pagar a partir de 8, sem considerar a compensação. Não, foi 8h30. Não, ela ressalvou, ela compreendeu essa compensação de jornada do sábado. Só que no sábado não havia trabalho e há cartões de ponto em que eu vejo folga em outros dias. Eu cito de novembro, que há registro de folga numa terça e numa segunda-feira. E nisso aí eu não vi determinação de que fossem observadas essas folgas suplementares. Então, dentro dessa linha, eu daria um pequeno provimento parcial ao recurso da reclamada para pagar apenas o adicional sobre as horas excedentes. Aí teria que ser de 8, né? Porque seria uma compensação irregular. Dentro do limite de 44 horas ou as horas excedentes de 44 horas, hora cheia, a hora mais adicional. Nesse ponto também eu fico vencida, nesses dois aspectos. Agora, quanto à questão do celular, o julgamento da turma nesse sentido. O doutor Zé Eduardo, que foi nosso presidente muito tempo, e que assim, tem uma memória e um estudo constante nessa área de tecnologia, ele fala que o empregado tem que ter direito à desconexão. E o celular não priva o trabalhador de ir e vir, mas não o deixa se desconectar do trabalho. Quer dizer, essa possibilidade de ser chamado e de ter que resolver, ainda que ao telefone, questões atinentes ao trabalho no período de descanso, priva ele da completa desconexão. E, com isso, ele fica em estado de sobreaviso o tempo todo. Então, na verdade, o meu voto é nesse sentido. O senhor queria acrescentar alguma coisa, doutor Kleber? Com relação aos dias não trabalhados, a juíza mandou desconsiderar. Então, aqueles dias em que, segundo o cartão, não há trabalho, ela, observando os dias efetivamente trabalhados. Sim, mas acima de 8h30. Ela não deixou pegar o que passou de 8h30 e compensar com aquela folga na semana. Não. Então, se numa semana ele folgou na segunda e trabalhou 4 dias, pelo acordo individual, o que passar de 8, dentro das 44, em tese, não teria nem que ser paga, no limite de 2. Né? Depois das 2 horas extraordinárias, aí seria só o adicional, depois de 44, que seria a hora extra, hora mais adicional, e isso não foi observado. Então, eu fico vencida nesses dois aspectos, a Jocélia registra, prevaleceu o voto do relator, por maioria, vencida a terceira votante nos aspectos que eu registrei aqui. Ele já falou que acompanha, Vossa Excelência. Muito obrigada, Vossa Boa tarde, doutora. Boa tarde, boa semana a todos. Obrigada para a senhora também. O próximo é o 3 da pauta, é o 10.032/2017, procedência 46ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Márcia Costa Baroni, pelo reclamante. Doutor Kleber, quando puder, a conclusão do voto. Este recurso ordinário interposto pelo reclamante, dou-lhe provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita, isentado do pagamento de custos processuais.
Condenar ao réu ao pagamento das diferenças salariais do período contratual imprescrito no importe de 1% do vencimento padrão a cada 365 dias de efetivo exercício, anuênios, com reflexos nas parcelas aqui apontadas. Afastar a prescrição total declarada quanto às diferenças salariais decorrentes da redução indevida do percentual das promoções automáticas concedidas, os denominados intertícios. Determinar o recolhimento das contribuições devidas ao órgão previdenciário privado, considerada real remuneração integrada pelas diferenças salariais, ora reconhecidas. Faltou, doutor Kleber, lê que condenou o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes pelo período imprescrito, que afastou a prescrição e, em seguida, já julgou. Não é verdade. Senão a doutora obrigado. não compreende. E excluída a condenação, pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É porque eu fiz a ressalva do meu ponto de vista e já... E o provimento foi total, então, né? Não foi parcial. É porque, na verdade, alguns limites só, né? Então, parcialmente, Então, podia colocar provimento parcial, Parcial. né? Parcial? Não é verdade, parcial. Porque está registrado... Não, tá total, né? Parcial. Tá total, Mas só por causa de limite, porque limite, todos não, os os pedidos eles todos foram acolhidos. Doutora, eu pergunto se a senhora está falando pelo reclamante, se a senhora vai sustentar ou se pode aguardar o primeiro voto divergente. Posso aguardar. Doutor Ferri. Estou acompanhando, senhor presidente. Eu também estou acompanhando, doutor. Então, prevalece o voto do relator à unanimidade da forma por ele lida aqui. Tá? Agradeço, excelência. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, senhora. O próximo é o 29 da pauta. É o 11.588/2016. Procedência, 4ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Aida Menezes Scarpelli pela reclamante. Doutor Kleber, para a conclusão do voto. Conheço do agravo de petição interposto pela executada. No mérito, nego-lhe provimento. Falando pelo exequente, eu pergunto se a senhora pode aguardar o primeiro voto divergente. Posso, sim. Sim, doutor Ferri. Acompanhando. Eu também estou acompanhando. Prevalece o voto do relator, tal como lido, à unanimidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E o próximo é o número 42, é o 12.212/2016. Relator para a leitura da conclusão do voto. Conheço do agravo de petição do exequente, dou-lhe provimento para determinar a liberação em favor deste dos valores de depósitos recursais existentes nos autos. Doutor Vitor, está inscrito. Doutor Vitor Vogas, pelo recorrente. Boa tarde, doutor. Pelo recorrente, o recurso foi provido. O senhor pode aguardar o primeiro voto divergente ou tem algum ponto que precisa sustentar? Eu vou aguardar, Vossa Excelência, mas eu queria tecer alguns comentários sobre. Eu estou pela executada, no caso. O senhor está pela executada? Pela reclamada. Então pela recorrida. Isso. Não, então o senhor pode falar, porque depois de votado, aí o senhor já não pode mais falar. O senhor tem a palavra. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Presidente, demais jogadores. Na verdade, a questão aqui que eu acho que devia ser primeiramente esclarecido é a relação que envolveu o processo. Ocorre que a empresa é uma empresa de transporte cunho nacional e que possui 3 tipos de relação com os motoristas que fazem esses transportes. Seria o motorista frota, que é aquele plenamente contratado pela empresa e que realiza transportes com o próprio equipamento da empresa. O agregado e o carreteiro. Esses 2 últimos não são empregados da empresa e realizam alguns transportes autônomos. E, em vista desse tipo de relação, em 2007, foi publicada a Lei 11.442, que regia esse tipo de relação, o famoso TAC, ou com os agregados, e era autônomo. Ocorre que, dentro da Justiça do Trabalho, quando eram envolvidas todas as relações ligadas à Lei 11.442, se julgavam procedentes em favor do reclamante contra a transportadora com um certo vínculo de emprego. Com o tempo, foi percebido que a lei tinha se tornado um pouco inócua. Seu objetivo tinha sido completamente sem sentido. Você tem razão. E, por isso, foi distribuído no STF a ADC 48, com, salvo engano, o ministro Barroso como relator. E este, percebendo que a lei estava sendo inócua e sem sentido, e não sendo até mesmo aplicada, suspendeu todos os processos nacionalmente que discutiam a matéria, este incluso. Deveria ter sido suspenso. Logo,
A questão que envolve o mérito não foi decidido e, inclusive, é incerto, podendo ser ou a própria favor do reclamante e a favor da reclamada, porque não sabemos como vai ser lida a questão da constitucionalidade da Lei 11.442. Por isso, ao ver da empresa, como não tem um trânsito julgado, como tem um mérito completamente incerto, e, inclusive, um mandamento de suspensão dos processos nesse sentido do STF, não conseguimos ver uma certa plausibilidade na liberação no momento para o reclamante, que são R$500 mil. É um montante considerável para a empresa. 500, se não me engano, são por volta de R$552 mil. Isso é praticamente o salário da folha de pagamento da matriz e algumas filiais da empresa. Realmente vai ser um choque para o caixa, inclusive de uma empresa que não fatura há algum tempo, pouco em vista da greve dos transportadores. Mas queria apenas tecer esses comentários sobre nossa razão para não liberação dos valores, até que haja esse trânsito em julgado, haja decisão sobre esse imbróglio criado pelo Legislativo e o Judiciário, e peço a razão dos outros julgadores. Quer fazer algum esclarecimento? Só esclarecer, a liberação não é dos 500 mil, é 608,40. A liberação é só do depósito recursal. Não estou liberando 500 mil. Na verdade, é só depósito recursal e com base no artigo 520 do CPC, que eu entendo aplicável na hipótese dos autos. Apesar do ministro Barroso, nesse caso aqui já existe sentença e o que está pendente de julgamento é só um agravo de instrumento. Mantenho minha proposta. Estou acompanhando, senhor presidente, o voto do relator. Na verdade, aqui, se nós olharmos a questão do motorista carreteiro no processo, no recurso ordinário, o senhor teria razão. Seria um caso de suspensão. Nós já até debatemos isso aqui na sessão. Exatamente. Agora, aqui um agravo de petição. É execução provisória? Sim. Mas já teve decisão da vara, teve decisão do regional e teve decisão do TST. O que está pendendo, o doutor Kleber esclareceu bem, é um agravo de instrumento em recurso extraordinário. E aí tem o dispositivo do CPC que fala que, em se tratando de débito de natureza alimentar, pode haver a liberação sem caução, inclusive. E o valor, o doutor Kleber já esclareceu, não é total, não vai onerar o caixa da empresa, é depósito recursal, o dinheiro já está no processo e o reclamante tem 70 anos de idade. E está com problema de saúde, então é uma questão muito complicada. E pode ser que ele perca isso, se der provimento, pouco provável, tanto que o CPC fez essa opção, de deixar a gente liberar sem caução. Na remota hipótese de ele perder o julgamento, porque lá tem que ser matéria constitucional, pode ser que ele não consiga devolver, mas foi uma opção do legislador. Foi uma opção do legislador e a gente só está dando cumprimento a um preceito do CPC que fala que pode liberar, na pendência de agravo de instrumento em recurso extraordinário. Então, por essa razão, eu voto com o relator pedindo vênia à sustentação oral. Ok, vereadores, bom dia, muito obrigado. Então, prevalece o voto do relator à unanimidade. Muito obrigada, doutor. O próximo é da sessão do PJE, também do doutor Kleber, mas o do Ministério Público, que tem só um. É o 10.114, 2018, procedência vara de patrocínio. Inscrito o doutor Eduardo Augusto Gonçalves Darras pela reclamada. O doutor Denis também vai fazer uso da palavra. E o doutor Denis pelo Ministério Público. É um agravo de petição, né? RO? O que tem sozinho na sessão do senhor do Ministério Público. AP0010.114, é o que está aparecendo no meu, doutor Kleber. Bastante. Sozinho na sala. Vou abrir ele aqui. Engraçado, não está abrindo. Qual que é o número? 10? 10.114, 2018. Está sozinho. É uma sala onde tem um único processo. Embaixo. Está aqui em cima. O de baixo é um RO. Por isso que eu estou abrindo. Errado. 10.114, está certo. Ok, então pode fazer a leitura da conclusão do voto, por favor? Conheço o agravo de petição interposto pelo Ministério Público do Trabalho e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão de origem e declarar a validade de todos os atos processuais praticados na execução provisória que tramitem autos físicos, aqui as folhas, determinando o prosseguimento do feito, contudo, nos presentes autos eletrônicos. Conheço o agravo de instrumento interposto pela executada e, no mérito, nego-lhe provimento
mantendo-se a inadmissibilidade do agravo de petição interposto em razão da natureza interlocutória do provimento impugnado. O Ministério Público vai fazer sustentação oral? Excelência, seria me permitido, no caso de eventual voto divergente? Sim, sim. Obrigado. Então, o Ministério Público abre mão de fazer, exceto caso haja algum voto divergente. O senhor vai fazer a sustentação oral, né, doutor? O senhor tem a palavra. Fica à vontade. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa com cumprimentos demais membros, excluindo a turma, ilustre representante do Ministério Público, data máxima vem na proposta de voto, ilustre relator. Importante ressaltar, com relação, primeiramente, e eu vou tratar tão somente do agravo de instrumento e agravo de petição interposto pela executada, até mesmo porque, a partir do momento que houve a tramitação do procedimento nos autos letores, entende a executada que houve, inclusive, a perda do próprio objeto. Nesse aspecto, tem-se que, como prerrogativa e regra no processo do trabalho, que realmente as decisões interlocutórias não desafiam o recurso de forma imediata. Contudo, a única ressalva dentro do nosso ordenamento processual é exatamente na hipótese do agravo de petição, principalmente no caso em tela, onde o impacto dessa decisão trazida no âmbito da execução causa uma repercussão econômica e social gigantesca no processo. Então, eu explico. Na primeira instância, no processo cognitivo, foi deferido em primeira instância, antes mesmo da sentença de mérito, uma tutela antecipada com relação à obrigação de fazer, para que a unidade de patrocínio, onde foi gerado o suposto dano, realizasse algumas obrigações combinatórias. Todas as obrigações até então cumpridas dentro da determinação. Em embargos declaratórios aqui na segunda instância, quando da interposição do recurso ordinário por ambas as partes, foi elastecida a condenação para âmbito nacional. Até então ela era regionalizada, melhor, ela era centralizada em patrocínio e o douto tribunal regional entendeu por bem estender a eficácia da decisão de mérito e não da antecipação dos efeitos da tutela para âmbito nacional. A antecipação dos efeitos da tutela permaneceu tão somente com relação ao patrocínio. O comando sentencial até então, no processo cognitivo, não tem extensão desses efeitos em âmbito nacional. A decisão de mérito, sim. A antecipação dos efeitos, não. Essa decisão desafiou o recurso de revista com relação a exatamente esse tema, que é controverso. Recurso de revista esse é admitido para seguimento e é pendente de julgamento lá no Tribunal Superior do Trabalho. Aqui não se discute uma questão que muitas vezes questiona-se. Quando você quer levar um processo ao TST, você quer protelar o feito, em alguns momentos percebemos que o jurisdicionado utiliza esse artifício. Nesse caso, não. A questão é polêmica, o recurso de revista foi admitido e com chances efetivas de ser reformada essa decisão para não estender esses efeitos da tutela. Veio o juiz de patrocínio de primeiro grau e, acolhendo um pedido, uma pretensão do Ministério Público, determinou não só a obrigação de fazer com relação a todas as unidades da imprensa em âmbito nacional, como determinou ainda a obrigação de pagar o dano moral coletivo, numa execução tipicamente provisória, onde existem chances efetivas de reforma. Então, neste aspecto, é nítido e pede-se a mais respeitosa vênia ao entendimento do ilustre relator, porque esta decisão em execução, ela merece ser conhecida, o apelo do agravo de petição, porque é uma hipótese prevista já na jurisprudência, reconhecida inclusive por esse tribunal, porque é uma decisão que causa impacto definitivo em execução, porque não é uma mera decisão interlocutória que está dando prosseguimento ao feito, é a decisão que gera impacto imediato, porque senão, em todo momento que eu tiver uma decisão na execução que causa um impacto financeiro, eu vou ter que manejar uma mandado de segurança todas as vezes, e não é essa a hipótese. Então, faça o exposto, requer que seja acolhida as razões trazidas não só no agravo de instrumento para conhecimento do agravo de petição, mas que seja provido o agravo de petição pelas razões já trazidas da tribuna e expostas nas razões recursais por medida de justiça. Relator, algum esclarecimento? É só esclarecer que, primeiro, o doutor tem razão, que até perdeu o objeto, né? Porque o que o juiz fez? Simplesmente determinou que o oficial de justiça comparecesse e verificasse se a obrigação de fazer foi cumprida, só isso. Para mim, essa é uma decisão interlocutória, que não gera nenhum efeito material, porque não se sabe se sequer foi cumprido ou deixou de cumprir. Então,
Para mim, não cabe recurso nessa hipótese, porque a decisão é meramente interlocutória. Eu nunca acrescentei, mas poderia acrescentar que até o objeto deixou de persistir, porque o oficial já fez, já certificou e já está tudo apurado. Então, mantenho a minha proposta. Da mesma forma, senhor presidente. Estou acompanhando na íntegra algumas afirmativas ali da tribuna. Quero assustar toda vez que não é objeto, né? É objeto aqui. Vai fugir. Vou acompanhar o voto do relator. Eu peço vênia também da brilhante sustentação oral para acompanhar, porque determinar que o oficial de justiça compareça para fiscalizar. Agora, se essa fiscalização volta negativa e ele dá um comando que possa onerar, aí a gente tem que reanalisar. Aí é outra hipótese. Você espera só uma matéria de fato, é porque não é só uma obrigação de fazer. Existe também nesse despacho interlocutório a determinação de pagar o valor objeto da condenação com relação à multa. Mas ele determinou que se verifique se cumpriu ou não. A multa é uma consequência no posterior. Desculpe, é com relação à questão não é da multa, desculpe, do dano moral coletivo. O dano moral coletivo está nesse mesmo despacho. Mas aí ou paga ou indica bens e aí começa embargos de execução. Aí é outra questão, né? De qualquer forma, o fato de mandar ir lá e incitar para pagamento, isso é interlocutório, não é decisão. Eu voto com o relator pedindo vênia da sustentação oral. Prevalece o voto do relator à unanimidade. Obrigado, excelência. Boa tarde, um bom trabalho. Boa tarde ao senhor também, doutor. Obrigada. Agora não. Agora qual é? Agora o próximo é a sessão do doutor Eduardo Ferri. É o número 6 da pauta, o 10.215/2018, procedência Primeira Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor Ruiter de Souza Reis, pelo reclamante. É o número 6 da pauta do senhor. Atualizar aqui. 6 da pauta. Do senhor, pai. Obrigado. Paninha, CBTU, né? Isso, Tá CBTU e dobrada a Ednei toga, doutor. Gregório. Pede ajuda aí, que o servidor ajuda o senhor a colocar a toga direitinho. Ela está toda embolada. Ao relator para a leitura da conclusão do voto. Senhora presidente, estou conhecendo o recurso no mérito, estou dando provimento para determinar o retorno dos autos lavados de origem para regular o processamento feito. Proposta de voto. Eu pergunto se o senhor fala pelo reclamante, doutor? Sim. Pode aguardar primeiro o voto divergente? Eu sou a segunda votante, eu estou de acordo. Eu também estou doutor de Renaud, acordo. também de acordo. Então, prevalece o voto do relator, tal como lido. Obrigado ao senhor, doutor. Boa tarde. Equação daquela... Minha ressalva. Ok. De constatos, que vai ressalvar ou não precisa? Na fundamentação. Conclusão ficou unânime. Na conclusão. Ele abre mão do ponto de vista dele para, enquanto estiver aqui, acolher o pensamento majoritário da turma. Pronto. O próximo é o número 8 da pauta, é o 10.304/2017, procedência Primeira Vara de Tabira. Inscrito, doutor Lucas Soares. Doutor Lucas? Ausente? Não, ele está presente. Está se organizando. Ao relator, para a conclusão do voto, por favor. Senhora presidente, estou propondo a rejeição da preliminar de legitimidade ativa suscitada pelos réus. No mérito, estou negando provimento ao recurso dos reclamados. Estou dando provimento parcial ao recurso do autor para determinar que, na apuração de valores devidos, seja considerado que o reclamante percebia R$ 10.000 mensais a título de comissões. Tudo sendo da fundamentação, estou elevando o valor da condenação para R$ 180 mil, com um acréscimo de R$ 13.600 pelos reclamados. Essa é a proposta de voto, senhora presidente. O doutor está falando pelo... Reclamante. Reclamante. Isso. O senhor tem algum ponto para sustentar ou pode aguardar primeiro o voto Posso divergente? aguardar. Então, eu sou a segunda votante, eu estou votando de acordo com o relator, doutor Renaud. Também acompanho. Então, prevalece o voto do relator à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Advogados presentes, terminou. Eu consulto aos colegas se a gente prossegue ou se podemos fazer 5 minutinhos de intervalo. Se você achar melhor, podemos prosseguir. 5 minutinhos, vamos? 5 minutos. E a gente já retorna. 5 minutinhos só para a gente fazer um lanche e já voltamos. Não sai. 1 minuto.